Bem, nós estamos aqui agora dando início ao vídeo de número 2 do comentário da lição de número 12, segundo trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel de 2016. Estamos falando sobre Mateus, o Evangelho, uma visão panorâmica do Evangelho do Rei. E nós estamos então aqui falando da lição de número 12, que diz a respeito da missão dos 12 discípulos. A lição de número 12. Nós vamos agora aqui para o tópico de número 2, instruídos e delegados para a missão. Nós sabemos, irmãos, que para que fossem enviados, os discípulos eles tiveram que passar por um treinamento antes de serem enviados para representar Jesus junto às cidades, né, que Jesus queria e determinou que eles fossem. Então nós vemos que esse treinamento também ele consistia em delegação de poder. O que? Essa delegação de poder os autorizava como apóstolos. Apóstolos são o quê? São enviados, representantes legais daquele que os enviou. Então era necessário, tanto é que Jesus os envia e delega poder para eles, para que eles chegassem lá e falassem em nome dele, não é verdade? Então era necessário que isso acontecesse. Tópico 2.1, instruídos aonde ir. Irmãos, embora houvesse pessoas de muitos povos nas regiões a serem evangelizadas, os apóstolos eles foram enviados a pregar aos da casa de Israel. Está lá no texto em Mateus, no capítulo 10, versículo 5 e 6, que está aqui na referência, tá? Nos textos de referência, né? E parece até aqui uma posição contraditória de Jesus, né? Mas o que Jesus queria era que o povo escolhido fosse o quê? Alcançado primeiro. O povo de Israel, o povo escolhido por Deus, fosse alcançado primeiro. Jesus, ele já tinha conhecimento de que em um dado momento ele seria rejeitado pelos da casa de Israel. Ele já sabia disso, mas contudo, a missão entregue aos apóstolos foi uma bênção e houve necessidade de ser ampliada. Por quê? Porque aí, depois que eles alcançaram os da casa de Israel e viram que foi bênção, foi muito bom, eles então ampliaram para alcançar as outras nações. É verdade? Como alcançou até nós hoje. Nós não fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus? Então ali você viu que foi um início, né? Foi vamos dizer assim, um pontapé. É a mesma coisa. Você está na sua igreja, você tem que evangelizar a rua da igreja, você tem que evangelizar os vizinhos da igreja, não é verdade? Depois que você evangeliza a rua, depois que você evangeliza os vizinhos, aí que você vai pensar em abrir congregação em outros bairros, né? Assim que funciona? Então, da mesma forma, foi como Jesus fez, ok? Então, nós vemos aqui que Jesus, ele tinha um grande interesse de ser apresentado a seu povo. A pregação do Evangelho era uma nova maneira de Deus mostrar ao povo de Israel o seu imenso amor por eles. E isso era um motivo da insistência, né, do Evangelho ser pregado aos conterrâneos dele, aos que eram do povo dele. Por isso que Jesus insistia, para mostrar que agora Deus estava com uma nova maneira para alcançar a humanidade. Você percebe aqui? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus ele não faz nada sem revelar ao seu povo. O profeta Amós, ele já deixa isso para nós lá no capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, irmão, Deus ele tem esse propósito de revelar ao seu povo tudo aquilo que ele tem de melhor para fazer por ele, ok? Então nós vamos aqui para o tópico 2.2, que fala assim, delegando poderes. Irmãos, estava claro que o reino dos céus estava instaurado na terra. Tá? Isso aí era nítido e certo, já era claro, já se sabia disso, já era uma coisa que verdadeiramente tinha conhecimento. Por quê? Porque os milagres já estavam ocorrendo. Jesus já estava realizando milagre. Então, nós vemos que dentro do fato do reino dos céus estar na terra, muitas maravilhas haveriam de acontecer
né, os discípulos, eles estavam de posse da incumbência de pregar a chegada deste maravilhoso reino. Onde o quê? Onde os milagres, as curas divinas, a libertação de demônios seriam operados através do poder do nome de Jesus. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Também está no texto de referência, mas eu vou falar para você aqui no capítulo 10, versículo 8 do Evangelho segundo escreveu Mateus, ó: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Olha que coisa maravilhosa. Isso foi o que Jesus falou quando comissionou eles, quando enviou eles, não é verdade? Mostrando para eles o que eles tinham que fazer. Os milagres realizados por Jesus eram tremendos e os discípulos estavam autorizados a realizar os mesmos milagres através da fé, pela fé, em nome de Jesus também, né? Então você vê que coisa tremenda. Olha só, o mundo das trevas, ele seria impactado pelo poder de Deus operado através dos discípulos. As obras do mal, enfermidades, possessões e mortes, elas foram totalmente neutralizadas pelo poder do Senhor Jesus. Por quê? Porque os discípulos entraram e foram fazendo, foram ressuscitando, curando, entendeu? Tudo aquilo que Jesus realizava, eles foram realizando. Então tudo aquilo que o diabo estava fazendo foi neutralizado ali a partir do momento que os discípulos chegaram na cidade e começaram a fazer a obra do Senhor. Não é verdade? Hoje, o poder de Deus que estava sobre os apóstolos está sobre a igreja do Senhor. E todos que estejam dispostos a se colocarem debaixo da mão de Deus estarão aptos a realizar as obras que os discípulos realizaram. É verdade? Então, estas obras tão poderosas, a gente olha às vezes para a Bíblia, né, irmão? E fala assim, pô, meu Deus do céu, como é que eles conseguiam fazer isso e tal? Irmão, você está disposto a se colocar debaixo da mão de Deus? Você está apto para isso também. Você pode ter certeza que Deus vai realizar esta obra na tua vida. Fique tranquilo em relação a isso. Então, meus irmãos, nós sabemos que uma coisa que é importante a gente saber também, que basta, né, para que você possa ter essa condição, você buscar o poder de Deus para exercer a obra de Jesus contra o reino das trevas e desfazer as obras do mal que estão implantadas em meio à humanidade. Então você pode se preparar, pode buscar, pode orar e você vai ser capacitado para realizar esta obra, ok? 2.3, o cuidado que deveriam ter. Nós vemos, irmão, que Jesus, ele orientou os discípulos quanto a alguns cuidados a serem tomados, tá ok? Porque também você vai evangelizar, você não pode ir de qualquer jeito, né? Nós vemos que a discrição era uma coisa que era necessária, né? Deus falou isso para eles, por isso eles não deveriam levar nada que chamasse a atenção, como ouro, prata, túnicas muito chamativas, nenhum tipo de ostentação deveria ser mostrada. Então era uma coisa muito interessante, porque quando eles chegassem em uma cidade, eles deveriam procurar um morador com alguma influência no local para que eles pudessem ser amparados em sua casa e ali eles pudessem ter o quê? Uma base evangelística. Olha só que estratégia fantástica. Ó, chega lá, olha assim quem é que é mais ou menos, né, alguém que tem uma certa liderança e tal. Primeiro prega para ele. Dá a paz para ele, cumprimenta ele com bastante tranquilidade e tal, sem fazer muita presença, vamos dizer assim. E aí você vê, se eles receberem vocês, aí vocês vão estar, ó, de boa, vão poder pregar o evangelho para aquelas pessoas ali, entendeu? Coisa interessante. Olha como que é importante essa estratégia de Jesus. E aí eles fizeram isso. Eles iam lá, procuravam uma pessoa para montar uma base. Aí, ao cumprimentar com a paz, eles identificavam quem estava pronto para ajudá-los, entendeu? E podiam começar por ali. Mas se eles não fossem atendidos, eles não deveriam insistir. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele fala isso: ao homem herege depois de uma ou outra admoestação, evita-o. Está lá em Tito capítulo 3, versículo 10. Uma ou outra admoestação, evita-o. Então às vezes a pessoa está ali insistindo com uma pessoa, irmão,
evita, você vai ficar batendo de frente ali no teu evangelismo, né? Quando nós chegamos em uma casa para evangelizar, nós devemos fazer com o quê? Com simplicidade, não é verdade? Os trajes têm que ser adequados, a linguagem tem que ser apropriada para aquele momento, não é verdade? E nós devemos agir com simpatia, olhando nos olhos das pessoas. Nós não podemos, irmãos, perder muito tempo com quem não quer ouvir a palavra de Deus. Aí não. Então você tem que chegar ali e fazer a sua parte. E se você perceber que o camarada não está muito fofo, né, para a palavra, você tá legal, tudo bem, tá, outro dia a gente volta, deixa um folheto, tá aqui o endereço da nossa igreja, mas não fica ali com contenda, com vãs contendas em cima da palavra de Deus, não, entendeu? Faz que nem Paulo ensinou lá a Tito, lá, a homem herege depois de uma ou outra admoestação, evita-o e parte para outra residência, ok? Então tá aí, encerramos aqui o vídeo de número 2, da lição de número 12 do terceiro trimestre de 2016, e você gostou desse vídeo? Curte, compartilha, fala com teus amigos aqui sobre o Evangelho Claro, ok? E entra lá no site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br, porque a Editora Betel é a nossa parceira aqui do Evangelho Claro, nos comentários da revista de Escola Bíblica Dominical, ok? Fica conosco aqui no Evangelho Claro, o Evangelho como Jesus nos ensinou. Tenha um dia de paz em Cristo.